Prefeito Fuad, a nossa cidade, que é a terceira maior do país, vai ser conhecida como a primeira capital a fechar um aeroporto pronto e funcional. São muitas perguntas sem resposta e, por isso, é muito importante esclarecer. Esse último ano mostra a tragédia que foi o fechamento do aeroporto Carlos Prates. Mais de 1.000 pilotos deixaram de ser formados, 5 escolas de aviação foram fechadas e algumas das principais oficinas de aviação de Minas Gerais também foram fechadas. As universidades que tinham cursos na área aeronáutica, cuja parte prática e de pesquisa estavam interligadas com o funcionamento do aeroporto, estão se desmobilizando. Enquanto a Prefeitura não tinha nenhum custo com o aeroporto, agora gasta milhares do orçamento municipal com segurança e manutenção de uma área vazia. O senhor era vice do prefeito Calil e ele tinha uma posição muito sólida sobre esse tema. Eu gostaria de pedir para passar um vídeo, rapidamente. Da visão simplória de vamos fechar, fechar, quantas pessoas trabalham naquele aeroporto? Quantos pilotos trabalham? Não é assim que se faz as coisas. Então eu sou absolutamente contra, porque se fosse para fechar alguma coisa que mata, nós tínhamos que fechar o anel rodoviário primeiro. Quando o senhor se tornou prefeito, a população estava tranquila com relação ao posicionamento do senhor. Inclusive porque o senhor se manifestou numa audiência pública na Câmara Federal a favor da continuação do aeroporto, inclusive com investimento privado. Por favor, segundo vídeo. Aquela região, ela não comporta mais nenhum tipo de grandes empreendimentos imobiliários. Nós fomos procurados por uma entidade importante que está disposta a investir naquele aeroporto, manter todos os trabalhos que estão lá e fazer uma série de outros benefícios e serviços. Nós estamos dispostos a receber o aeroporto, fazer um projeto de utilização dele mais eficiente, mais rentável, e não vamos fazer ali um grande empreendimento imobiliário, porque aquela região não cabe. Senhor Fuad, segundo suas próprias palavras, não cabe mais um empreendimento imobiliário no local. Inclusive, o senhor chamou os líderes da Associação Voa Prates na Prefeitura e os disse, entre aspas, fiquem tranquilos, pois seja com a Prefeitura ou com o Estado, nós vamos preservar o aeroporto. O que mudou? Suas convicções estão relacionadas ao apoio que o senhor pode ou não receber em futuras disputas eleitorais? Porque o senhor Rogério Correia, do PT, que é pré-candidato à Prefeitura, está o tempo todo reivindicando a autoria do fechamento do aeroporto. E, segundo ele, foi um trabalho que começou quando ele ainda era vereador, lá atrás, década de 90. Quando o vice-presidente Geraldo Alckmin desceu aqui no aeroporto da Pampulha em visita à nossa cidade e perguntou ao senhor o que poderia fazer para o Belo Horizonte, o senhor respondeu que era o aeroporto Carlos Prates para fazer um grande empreendimento imobiliário. No final das contas, a área que o senhor recebeu do governo federal, agora recente, é o Parque Maria do Socorro, que já existe, mas que a Prefeitura abandonou esse parque. Foi um aeroporto de mosquito da dengue e que está adoecendo a população do entorno. O senhor está pretendendo acabar com o parque para fazer obra? Porque não ficou claro isso. Afinal, eram só 17% da área total. Sobre o apoio da população quanto à manutenção do aeroporto como aeroporto, eu acho estranho que o senhor fez um grande estardalhaço quando recebeu 2.000 assinaturas de apoio àquela bendita ciclovia da Afonso Pena, enquanto ignora que mais de 12.000 pessoas assinaram abaixo-assinado pró-aeroporto, além do apoio da maioria dos parlamentares dessa casa, da Assembleia Legislativa e a maioria dos parlamentares mineiros da Câmara Federal. Isso não é uma postura de alguém que se declara um democrata. Tem muita coisa que precisa de ser esclarecida nessa história, pois o ministro de Portos e Aeroportos assegurou, inclusive, que a ordem para fechamento do aeroporto Carlos Prates veio de cima e que, por ele, aeroportos não se fecham e sim se abrem. Dado o contexto, gostaria de fazer, então, para o senhor a seguinte pergunta. Afinal de contas, quem é responsável pelo fechamento do aeroporto Carlos Prates? É o deputado e pré-candidato Rogério Correia, do PT, que está usando o seu lobby junto ao governo federal? É o presidente Lula, em troca de apoio político do PT nas eleições? É o Bolsonaro? Ou é o senhor que, como prefeito,
é quem deveria dar os rumos da cidade de forma democrática. Obrigado. A despeito da questão do aeroporto, eu queria dizer o seguinte: esse aeroporto foi fechado do governo Bolsonaro. A decisão de fechar o aeroporto foi tomada em 2021, quando o governo resolveu vender aquela área. Quando o governo resolveu vender, o preço estabelecido era de 300 milhões de reais por aquela área. E, logicamente, quem iria comprar um terreno de 300 milhões precisaria de fazer investimentos que, com certeza, não seriam investimentos de moradia popular. Então, a prefeitura foi exatamente contra vender aquela área. A minha posição foi essa. Quando o novo governo assumiu e resolveu fechar novamente o aeroporto, eu procurei o governo federal e disse: o que vocês vão fazer com esse aeroporto? E o ministro dos Portos e Aeroportos, que era um outro ministro do atual, me disse: nós não vamos vender o terreno, nós vamos usar aquele terreno para fazer moradias, para fazer uma série de questões. Eu falei: pô, então Belo Horizonte tem interesse em receber o aeroporto. Em momento nenhum, Belo Horizonte pediu para fechar o aeroporto. E, aliás, você está enganado, tem um outro aeroporto no Nordeste que também foi fechado das mesmas condições do aeroporto de Belo Horizonte. Em momento nenhum, Belo Horizonte foi lá e bateu assim: fecha o aeroporto. Belo Horizonte disse o seguinte: caso o aeroporto seja fechado e esse terreno for ser doado, a Belo Horizonte, a prefeitura quer. E isso que aconteceu. E o governo, o ano passado, começou a discutir como é que ia fazer essa passagem do aeroporto. Estabeleceu que ia passar isso para Belo Horizonte por fases. A primeira fase era o parque, que não era parque, já não era de Belo Horizonte, ele era uma responsabilidade da comunidade, da área do aeroporto. Belo Horizonte não tinha nada ali, foi abandonado lá atrás. Então, primeiro foi dado o parque. Começa a fazer o parque. A obra começou tão logo o governo federal liberou. São 3 fases, eu apresentei já isso. Segunda fase são a criação de áreas de equipamentos públicos. Posto de saúde, UPA, EMEI, EMF, Centro Cultural. E o governo estabeleceu um grupo de trabalho feito pelo governo federal, com a participação da prefeitura, para definir o que vai colocar lá dentro. Quer dizer, a prefeitura nem o comando do que vai fazer lá dentro terá. Terá a participação efetiva do grupo. Nós vamos estabelecer, junto com o governo federal, o que pode ser feito naquela região. Então, eu acho que essa questão de envolvimento, usar que essa questão política, é um oportunismo que não vale a pena ter discutido. O deputado Rogério Correia participou das primeiras reuniões que nós fizemos junto com o Ministério, tanto o Ministério dos Portos e Aeroportos, quanto o Ministério da Gestão, e, de fato, participou com a gente nesses trabalhos, acompanhando o prefeito, indo lá, discutindo. Então, a questão do aeroporto é uma questão muito tranquila. Se o governo federal, que é o dono do terreno, quiser fazer lá o empreendimento, a prefeitura vai estar atenta ao que vai fazer. Nos autorizar o parque, ainda está para autorizar ainda os equipamentos públicos, e o grupo tem 6 meses para definir o que vai fazer lá. Vai fazer lá moradia, vai fazer lá mobilidade urbana, vai fazer lá o que mais? É esse grupo que vai definir.